Tudo começou numa noite que deveria ter sido calma. Um marido bilionário, uma tempestade lá fora e uma mulher grávida de 7 meses a suplicar por clemência em frente a um freezer de aço. Quando o trinco se fecha e a luz se apaga, todos pensam que é o fim da sua história. Mas eles estão errados, porque esta não é a história de uma vítima. É a ascensão de uma sobrevivente que transforma a sua dor em justiça e expõe a crueldade do seu marido em direto na televisão nacional. O que se segue é um acerto de contas com a verdade, o poder e a vingança que ninguém viu chegar. Fiquem comigo até ao fim, porque esta história vos vai deixar sem fôlego. O zumbido do congelador industrial ecoava pelos corredores de mármore da mansão Figueiredo em São Paulo. Tudo naquela casa havia sido construído para impressionar. Quadros com molduras douradas, lustres importados, pisos que brilhavam como cristal. Mas naquela noite, todo aquele luxo só tornava o silêncio mais frio. Dentro do congelador de aço inoxidável, a geada espalhava-se pelas paredes como veias de gelo. A temperatura continuava a baixar, e cada respiração de Isabela se convertia numa pequena nuvem branca que desaparecia na escuridão. Estava grávida de 7 meses, descalça, vestida apenas com um robe de seda que já não a aquecia. O cabelo colava-se ao rosto enquanto batia na porta metálica com as mãos trêmulas. "Rafael, por favor, abre a porta. Estou a carregar o teu filho." A voz dela falhou. O som mal atravessava o grosso isolamento. Lá fora, atrás daquela porta pesada, o bilionário Rafael Figueiredo permanecia imóvel. O reflexo dele brilhava fracamente sobre o aço polido. A expressão era serena, quase vazia. O tipo de calma que só os monstros confundem com controlo. Parecia um homem a observar uma experiência. Lá dentro, as pernas de Isabela tremiam. Os lábios tinham ficado pálidos e as pontas dos dedos ardiam com o frio. Tentou respirar devagar. Lembrou-se do que o médico havia dito sobre o estresse, sobre o bebê, sobre manter o ritmo cardíaco estável. Mas como podia manter a calma se o marido acabara de a trancar num congelador? "Por favor, Rafael", sussurrou outra vez, a voz a perder-se entre o som dos ventiladores gelados. "Não precisas de fazer isto. Podemos resolver, por favor." Mas não houve resposta. Apoiou o rosto contra a pequena janela quadrada e viu-o a observá-la, com uma mão no puxador. Os olhos deles encontraram-se, e por um instante, pensou ter visto dúvida. Uma faísca de esperança acendeu o peito. Talvez ele abrisse. Talvez fosse apenas um teste, outro dos seus jogos cruéis para a assustar e fazê-la obedecer. Isabela voltou a sussurrar, com lágrimas que congelavam nas suas bochechas. Então ele falou. O tom era calmo, uniforme e assustadoramente distante. "Tu foste o erro, Isabela, não o casamento. Tu." O trinco fez clique. Depois, ele virou-se e afastou-se. Os seus passos desvaneceram-se na distância como um batimento cardíaco que se apaga. Dentro do congelador, Isabela permaneceu imóvel por um longo momento, demasiado atordoada para se mexer. Depois, o instinto tomou o controlo. Começou a bater na porta com os punhos, gritando até a garganta arder. "Ajuda! Alguém me ajude!" A sua voz foi devorada pelo frio. O zumbido do congelador ficou mais forte, mecânico, implacável. A temperatura continuava a baixar. Tropeçou para trás, segurando a barriga. O bebê deu um pontapé e ela gritou, aterrorizada de que fosse a última vez que o sentisse mexer-se. A respiração acelerou. Procurou algo, qualquer coisa, para partir o trinco. As prateleiras estavam vazias, exceto por umas caixas de carne congelada. Pegou numa e bateu com ela no puxador da porta uma e outra vez, até os braços cederem.
Os joelhos chocaram com o chão gelado. A dor sacudiu-a, lembrando-lhe que ainda estava viva. Arrastou-se até a porta e apoiou o ouvido no metal, à espera de ouvir passos. Nada. Apenas o distante tic-tac do relógio da mansão para lá das paredes. Isabela fechou os olhos. Pensa, apenas pensa, sussurrou para si mesma. Lembrou-se de que alguns congeladores tinham um trinco de emergência. Passou a mão pela junta da porta, procurando, rezando. Nada. Rafael certificara-se de que aquela divisão só podia ser aberta por fora. O seu corpo começou a tremer violentamente. Abraçou o estômago, sussurrando suavemente ao filho que estava para nascer. Estás bem, bebê? Estás bem? A mamãe está aqui. As palavras eram metade oração, metade mentira. Uma recordação cruzou a sua mente. Rafael a sorrir-lhe durante o casamento, a prometer-lhe proteção e eternidade. As mesmas mãos que outrora seguraram o seu rosto com ternura, agora tinham selado o seu destino. A sua respiração ficou mais lenta. O frio entorpeceu primeiro as pernas, depois os braços. O ar tornou-se mais pesado, mais difícil de inalar. Esmagou as palmas contra a porta, deixando pegadas que desapareceram quando a geada as cobriu. Alguém, por favor, murmurou, quase inaudível. A força abandonava-a e os limites da sua visão começaram a ficar turvos. Então, naquela escuridão, algo dentro dela mudou. O medo transformou-se em algo mais aguçado. Não era raiva. Ainda não. Era uma promessa. Uma promessa de que se voltasse a ver a luz do dia, ninguém voltaria a silenciá-la. A sua mente flutuou entre flashes de memórias, o monitor do ultrassom a emitir um bip suave, o calor do sol a entrar pela janela do quarto do bebê, a voz de Rafael a sussurrar mentiras sobre o amor. Agarrou-se a esses fragmentos como se pudessem mantê-la viva. O seu corpo tremia, mas o seu espírito recusava-se a apagar-se. Olhou para a luz vermelha de emergência sobre a porta. Piscou uma vez. 2 vezes. Depois apagou-se. Os seus lábios entreabriram-se e, com o último suspiro, sussurrou uma única palavra. Ajuda. A câmara do destino reteve esse momento. A geada a espalhar-se sobre as suas mãos. O silêncio da mansão. A crueldade congelada no tempo. 1 ano antes do congelador. 1 ano antes de o seu nome se tornar uma manchete e o seu rosto um símbolo. Só havia luz, aplausos e um amor que parecia demasiado belo para ser questionado. Naquela época, Rafael Figueiredo era o homem que todas as revistas adoravam. O prodígio bilionário de São Paulo. Queixo marcado, fatos à medida e um sorriso que convencia investidores, jornalistas e até a sua esposa de que era um homem com propósito. As câmaras seguiam-no para todo o lado e ele amava cada flash. Ao seu lado estava Isabela, a esposa perfeita, ex-jornalista, inteligente, elegante e devota. Juntos pareciam a imagem do poder. A imprensa chamava-lhes os amantes poderosos do Brasil. Apareciam em todos os galas beneficentes no Copacabana Palace, em todos os jantares de premiação em Gramado, em todas as inaugurações de luxo. Os fotógrafos captavam momentos que pareciam espontâneos, mas que estavam perfeitamente preparados. A mão de Rafael nas suas costas. O seu sorriso suave, inclinado o suficiente para apanhar a luz. Cada foto fazia parte da atuação. Em público, ele era atencioso. Servia-lhe vinho, sussurrava-lhe elogios ao ouvido, ria-se das suas piadas mesmo quando ela não tentava ser engraçada. Mas por trás desses gestos havia regras. No início, pareciam inofensivas.
Usa o vestido azul esta noite. Realça os teus olhos. Deixa-me responder às perguntas no evento de caridade. Não publiques nada nas redes sem me consultares primeiro. Pequenas coisas. Coisas que um marido amoroso poderia dizer. Isabela aceitou, acreditando que era cuidado, não controlo. Estava habituada a trabalhar sob pressão. Dizia a si mesma que isso era apenas uma forma de colaboração, mas a colaboração requer duas vozes. E pouco a pouco, a dela começou a desaparecer. Rafael gostava da perfeição, e a perfeição exigia silêncio. Em casa, o seu apartamento de cobertura era impressionante. Paredes de vidro com vista para a Avenida Paulista, móveis brancos que pareciam intocados pela vida real. Não havia desordem, nem calor. Até o ar cheirava a controlo, a colônia cara e mármore polido. Isabela levantava-se cedo para preparar o pequeno almoço, embora Rafael nunca comesse com ela. Estava sempre em chamadas, em reuniões, a gerir algo que não podia esperar. Ela deixava o café na sua secretária e ele bebia-o horas depois, sem notar que já estava frio. Às vezes, via-se refletida no grande espelho ao lado do elevador e mal se reconhecia. A mulher que a olhava já não era a jornalista que havia perseguido a verdade por continentes. Era uma sombra a viver na história de outro. Ainda assim, ela tentava. Convencia-se de que a gravidez mudaria tudo. Quando deu a notícia a Rafael, viu algo a passar pelo seu rosto. Primeiro surpresa, depois cálculo. Ele sorriu, abraçou-a e disse as palavras certas. É incrível, querida, vamos ser uma família. Mas a forma como o disse revirou-lhe o estômago. Não soava a alegria. Soava a propriedade. Depois disso, tudo girou em torno da imagem. Rafael organizou um comunicado de imprensa para anunciar a gravidez. Chamou um fotógrafo para tirar fotos espontâneas deles a comprar roupas para o bebê. Até agendou um evento de caridade para celebrar novos começos, um tema que coincidia convenientemente com o lançamento do seu novo projeto empresarial. Isabela continuou o jogo porque esse era o seu papel. Sorria através do cansaço, acenava enquanto suportava os enjoos e respondia aos jornalistas com uma elegância ensaiada. Sim, estamos felizes, dizia, com voz firme, embora as mãos tremessem atrás das costas. Quando as câmaras se apagavam, Rafael corrigia-a. Soaste nervosa. Não o faças outra vez. As pessoas notam a fraqueza. Sempre se tratava das pessoas, da imagem, nunca dela. Ele decidia que médico a devia ver. Assistia a todas as consultas, não porque se importasse, mas porque queria controlar a narrativa. Escolhia o design do quarto do bebê, escolhia a cor do berço, até ditava o que devia comer, alegando que era pela sua saúde. À noite, Isabela ficava deitada ao lado dele, a olhar para o teto enquanto ele deslizava o dedo no ecrã do seu telemóvel. Às vezes ele virava-se para ela e dizia: "Percebes a sorte que tens? A maioria das mulheres mataria para viver esta vida." Ela sorriu suavemente e sussurrou: "Eu sei." Mas por dentro, algo se quebrava. As suas amigas começaram a notar a mudança. Menos chamadas, menos visitas. Convites para almoçar, que ela sempre recusava. A agenda do Rafael está uma loucura neste momento, dizia, inventando desculpas por ambos. Uma tarde, a sua melhor amiga, Camila, apareceu sem avisar. Isabela recebeu-a à porta, pálida e calada. O apartamento de cobertura parecia perfeito, mas havia um vazio que se sentia mal. Camila olhou em volta e franziu a testa. "Isto parece um museu", disse em voz baixa. "Estás bem?" Isabela hesitou. Por um segundo, quase disse a verdade. Quase confessou que sentia falta de rir, de escrever, de se sentir viva.
Mas então ouviu a voz de Rafael do escritório. Quem é? O seu corpo paralisou. Sorriu para Camila, o mesmo sorriso perfeito que usava com os jornalistas. Está tudo bem, a sério. Depois de a amiga ir embora, Rafael saiu e fechou a porta atrás dele. Não convides ninguém sem me dizeres antes. Entendido? Isabela sentiu. Sentiu o peito apertado. Naquele momento, entendeu que já não tinha uma vida própria. Era parte do design dele. Naquela noite, enquanto escovava o cabelo, olhou para o espelho e sussurrou: quando deixei de existir? A casa estava em silêncio, exceto pelo murmúrio distante da cidade. Pela manhã, Rafael entregou-lhe um novo horário. A partir de agora, eu tratarei das consultas. Tu concentra-te em descansar. Descansar. Soava amável, mas significava isolamento. As chamadas pararam. O mundo exterior desapareceu. O seu universo reduziu-se a um homem que controlava cada minuto do seu tempo. No entanto, em pequenos gestos, a antiga Isabela tentava resistir. Mantinha um caderno escondido na gaveta da sua cômoda, onde escrevia pensamentos quando ele dormia. Já não eram artigos, eram confissões. Notas como: isto não é amor e ele quer perfeição, não uma esposa. Às vezes escrevia uma única palavra, com letras trêmulas: foge, mas não o fazia. Ainda não, porque continuava a acreditar que podia resolver. Acreditava que o homem com quem se tinha casado ainda estava lá. Sob a frieza, acreditava que o bebê podia devolver a luz à sua casa. O amor torna ingênuos até os mais fortes, e a esperança pode ser tão perigosa quanto o medo. Nas últimas semanas, antes de tudo desmoronar, Rafael deu uma entrevista a uma cadeia importante. O repórter perguntou-lhe o que significava a paternidade para ele. Rafael sorriu para a câmara com o mesmo sorriso encantador que havia construído impérios. Significa responsabilidade, disse. Significa proteger o que é meu. Essas palavras perseguiriam Isabela depois, porque não falavam de família, falavam de posse. E aquela vida perfeita que todos invejavam já estava a rachar. A ilusão derretia-se, uma respiração gelada de cada vez. Fungido a preto. Começou com algo pequeno, um som tênue no meio da noite. Um suave toque que vinha do escritório de Rafael ao fundo do corredor. Isabela acordou meio a dormir, o corpo pesado pela gravidez. A casa estava em silêncio, mas a luz sob a porta do seu escritório continuava acesa. Rafael tinha lhe dito que trabalharia até tarde, a finalizar contratos. Não era novidade. Costumava dizer essas palavras antes de desaparecer atrás daquela porta durante horas. Mas naquela noite sentia-se diferente. Algo no ar. O bebê deu um pontapé, um pequeno lembrete de que não estava sozinha. Vestiu o hobby e caminhou pelo corredor. O chão de mármore estava gelado sob os seus pés descalços. Quando chegou à porta do escritório, parou. Podia ouvir a voz de Rafael, baixa, controlada, encantadora. O mesmo tom que usava nas entrevistas. Depois, outra voz respondeu. Uma voz de mulher, leve, segura, familiar. Isabela paralisou. Inclicou-se mais perto, colando o ouvido à porta. Vanessa, disse Rafael em voz baixa. Preocupas-te demasiado. Ela não vai descobrir. Nunca descobre. O sangue desapareceu do rosto de Isabela. Vanessa Cole, a apresentadora de televisão. A mesma mulher que havia flirtado com Rafael no evento de caridade do mês passado. A que se havia rido demasiado tempo das suas piadas. O coração de Isabela começou a bater-lhe no peito. A voz de Vanessa flutuou através da porta.
Não é tão ingênua como pensas. E se ela voltar a olhar para as finanças? E se começar a fazer perguntas? Rafael riu suavemente. Não o fará. Parou de fazer perguntas no dia em que se casou comigo. As palavras atravessaram-na como navalhas. Deu um passo para trás, uma mão sobre a barriga. Lá dentro, ouviu-se o som de papéis a mexerem-se. Depois, o clique de um isqueiro. O cheiro tênue do charuto de Rafael filtrou-se pela fresta da porta. Vanessa voltou a falar. Então já está feito. A transferência? Quase, respondeu Rafael. Assim que ela assinar os novos documentos, tudo ficará sob o meu controlo. A fundação, as ações, as contas. Depois disso, será livre para desaparecer. Desaparecer? Vanessa riu suavemente. És cruel. Sou prático, disse ele, e os homens práticos continuam a ser ricos. Os joelhos de Isabela enfraqueceram. Cobriu a boca para não fazer barulho. Não só a enganava, estava a planear apagá-la. Afastou-se da porta, movendo-se o mais silenciosa que pôde. O seu coração batia tão rápido que doía. Regressou ao quarto, mas o ar parecia mais fino, as paredes mais próximas. O silêncio gritava à sua volta. Sentou-se em frente à cômoda, a olhar para o seu reflexo. O rosto parecia pálido e desconhecido. Durante anos, havia ignorado os sinais, dizendo a si mesma que o amor podia curar o controlo, que o poder podia conviver com a bondade. Mas agora não restava nenhuma ilusão. O homem naquele escritório não era o seu marido. Era um estranho que havia usado o amor como disfarce. A sua mente repetiu cada momento que tinha ignorado. A forma como ele pegava no seu telemóvel todas as noites para proteger a sua privacidade. A forma como geria os seus cartões para facilitar o orçamento. A maneira como havia substituído cada pessoa da sua vida por pessoas leais a ele. Tudo fazia parte do plano, e ela tinha sido cega. O seu corpo tremeu, o bebê mexeu-se novamente, e ela colocou uma mão sobre a barriga, sussurrando. Sinto muito mesmo. Então, pela primeira vez em meses, os seus instintos de jornalista regressaram. Isabela levantou-se, foi até a sua mesinha de cabeceira e abriu a gaveta. Lá dentro estava o seu velho telemóvel, o que Rafael lhe tinha dito para parar de usar, o que ela nunca tinha deitado fora. Carregou no botão de ligar. Iluminou-se de imediato, como se tivesse estado à espera. Abriu a aplicação de gravador e colocou-o sobre a mesa. A voz de Isabela sussurrou suavemente, com voz trêmula, mas firme. Se algo me acontecer, se eu desaparecer, este é o meu registro. Então começou a falar. Descreveu tudo, as regras, o isolamento, a forma como ele lhe falava, o dinheiro que a tinha obrigado a assinar, o medo com que vivia todos os dias. A sua voz falhou a meio, mas não parou. Quando terminou, carregou em guardar e escondeu o telemóvel atrás de uma pilha de livros na prateleira. Depois ficou em silêncio, com o peso do que tinha feito a oprimir-lhe o peito. Sabia que ainda não podia confrontá-lo, não até ter mais provas. Na manhã seguinte, Rafael já estava vestido quando ela acordou. Sorriu-lhe, o mesmo sorriso perfeito que enganava o mundo. Não quis acordar-te, disse. Precisas de descansar. Ela acenou, fingindo que nada tinha mudado. A que horas vieste para a cama? Tarde, respondeu com suavidade. Já sabes como é o trabalho. Beijou-lhe a testa. Estás radiante hoje. A maternidade assenta-te bem. Se notou como as mãos dela tremiam ao pegar no café. Não disse nada. Naquele dia, Isabela seguiu a sua rotina como sempre. Pequeno almoço, consulta médica, descanso. Mas por dentro estava acordada pela primeira vez em meses. Observava-o com atenção, memorizando cada gesto.
Quando ele saiu para uma reunião, ela foi ao seu escritório. O seu coração batia com força enquanto entrava. O lugar cheirava a fumo e poder. Abriu a gaveta que ele sempre mantinha trancada. Desta vez abriu-se com facilidade, como se ele se tivesse esquecido de a fechar bem. Lá dentro havia pastas, recibos, e-mails impressos. Passou as folhas com os olhos arregalados. Cada documento era uma peça do puzzle. Transferências, contas ocultas. O seu nome usado em lugares onde nunca tinha assinado. E depois, viu as fotografias, dezenas delas, Rafael e Vanessa em jantares privados, de mãos dadas em hotéis, a sorrir como se pertencessem a outro mundo. Numa foto, Vanessa usava o seu colar. O mesmo que Rafael tinha dito que perdeu numa viagem de negócios. A garganta de Isabela fechou-se. Sentiu náuseas. Tirou fotos de tudo com o seu telemóvel, os dedos trêmulos. Depois encontrou uma última pasta. Lá dentro, no topo, havia um e-mail impresso com uma única linha que lhe gelou o sangue. Assim que ela assinar as suas ações, finalmente poderemos ser livres. Não conseguia respirar. Cobriu a boca, desta vez para não gritar. Naquela noite sentou-se no quarto do bebê, o candeeiro a iluminar as paredes cor de amarelo pálido. Olhou para o berço minúsculo que haviam pedido, o mesmo que tinha escolhido com tanta esperança. Livres, sussurrou com amargura. Ele quer ser livre. Os seus olhos encheram-se de lágrimas, mas não chorou. Não desta vez. Em vez disso, apoiou a mão na sua barriga e falou com calma. Nós não somos vítimas. Não mais. No mais profundo do seu interior, algo endureceu. A parte dela que alguma vez acreditou no perdão tinha desaparecido. Isabela ainda não o sabia, mas naquela noite cruzou a linha invisível entre a mulher que tinha sido e a mulher que estava prestes a converter-se. Fungido a preto. A tempestade começou pouco depois da meia-noite. O céu sobre a mansão Figueiredo fervilhava com trovões e a chuva batia nas janelas como fragmentos de vidro. Lá dentro, as luzes piscavam, projetando sombras longas e trêmulas sobre o chão de mármore. Isabela estava na cozinha, ainda vestida com o seu robe de seda. As suas mãos tremiam enquanto segurava os documentos que Rafael lhe havia entregado mais cedo. Eram papéis legais, contratos que não entendia, transferências, fundos de investimento, revisões da propriedade da fundação. Tudo escrito na mesma linguagem de controlo. Havia passado a noite toda a tentar convencer-se a não confrontá-lo. Mas já não podia guardar silêncio, não depois do que tinha visto, não depois daqueles e-mails. Quando ouviu os passos pesados a descer as escadas, o seu coração começou a bater com força. Rafael apareceu ao fundo do corredor, com a camisa meio abotoada e uma expressão calma, mas fria. Os relâmpagos iluminavam a sua figura atrás dele, como se estivesse esculpido em pedra. "Por que não estás a dormir?" perguntou. A sua voz era firme, o tipo de firmeza que se torna perigosa. Isabela deu um passo para trás. "Encontrei os teus arquivos." Ele parou. "Que arquivos?" "Os do teu escritório, as contas, as fotos, os e-mails." A voz dela tremia, mas obrigou as palavras a saírem. "Mentiste-me. Ias tirar-me tudo. Ias apagar-me." Rafael não se mexeu por vários segundos. O trovão rugiu lá fora, profundo e distante. Depois suspirou, como se ela só lhe tivesse causado um incômodo. "Devias ter ficado fora daquele quarto." "Planeavas roubar a minha vida?" disse ela. "A minha fundação, o meu dinheiro, o meu nome." "Não é roubo", respondeu em voz baixa. "É estratégia, algo que nunca entendeste." O peito de Isabela contraiu-se. "Confiei em ti." Ele caminhou na direção dela.
E esse foi o teu erro. Ela recuou até chocar com o balcão. Não te aproximes. O quê? Disse em tom zombeteiro, quase divertido. Vais chamar alguém? Quem te acreditaria? Há meses que te queixas de estresse. Cancelaste todas as tuas consultas. Isolaste-te. Eu certifiquei-me disso. A respiração dela parou. Certificaste-te? Ele sorriu com arrogância. Achas mesmo que o mundo estaria do teu lado? Não és nada sem mim, Isabela. Só és a cara bonita que se colocou ao lado do império. Eu construí isto. Um relâmpago partiu o céu. As luzes voltaram a piscar. Por um instante, a casa ficou às escuras. Quando a luz regressou, ele estava a apenas alguns passos de distância, com o rosto duro como vidro. Assina os papéis, disse, e poderemos seguir em frente. Não o farei, sussurrou ela. Ele bateu no balcão com a mão, fazendo-a sobressaltar-se. Vais assiná-los, agora mesmo. Isabela rasgou os papéis ao meio e deixou que os pedaços caíssem no chão. A sua voz falhou, mas não se importou. Acabou. Não serei mais a tua marioneta. Por um segundo houve silêncio. O tipo de silêncio que precede uma ruptura. Então, o rosto de Rafael mudou. A calma desapareceu, substituída por algo afiado e cruel. Achas que podes desafiar-me, sua vadia? Ela recuou. Não faças isto. Rafael, por favor, para. Ele moveu-se mais rápido do que ela esperava. A sua mão fechou-se à volta do pulso dela. Isabela debateu-se, gritando enquanto a pressão aumentava. Estás a magoar-me. A magoar-te, gritou ele. Não sabes o que é a dor. O vento uivava por toda a casa. Em algum lugar, uma porta fechou-se com estrondo. A luz do congelador piscava na entrada da cozinha, fria e estéril. Rafael arrastou-a na direção dele. Ela tentou soltar-se, agarrando-se à borda do balcão, mas as suas forças esgotavam-se. Por favor, Rafael, o bebê. Ele parou um instante, apertando a mandíbula. O bebê, repetiu em voz baixa. Achas que isso muda alguma coisa? Achas que me torna fraco? Empurrou-a para dentro do congelador aberto. Ela tropeçou, segurando-se contra a moldura metálica. O ar que saía de dentro cortou-lhe a pele como navalhas. Rafael, por favor, gritou. Não faças isto. Olhou para ela com olhos que já não pareciam humanos. Arruinaste tudo. Arruinaste-me a mim. Empurrou-a para dentro, as costas dela chocaram contra a parede e o impacto roubou-lhe a respiração. Antes que pudesse virar-se, a porta pesada fechou-se. O som do trinco foi mais forte do que o trovão. Ela gritou o nome dele, batendo na porta com os punhos. Rafael, Rafael, por favor, eu te imploro. A sua voz ressoou dentro da câmara de aço, engolida pelo rugido dos ventiladores. A temperatura descia rapidamente. A geada começou a formar-se nas prateleiras, no seu cabelo, nas suas pestanas. Bateu na porta uma e outra vez até as mãos lhe doerem. As lágrimas ardiam nos seus olhos, depois congelaram na sua pele. Por favor, sussurrou entre respirações trêmulas. Por favor, não me deixes morrer. Lá fora, Rafael permaneceu imóvel. O seu reflexo brilhava sobre a superfície prateada. Por um momento fechou os olhos. Talvez um vislumbre de culpa o tenha atravessado, mas desvaneceu-se rápido. Apoiou a palma na porta, quase com ternura, e murmurou. Devias ter obedecido. Depois virou-se e foi-se embora. Lá dentro, Isabela caiu de joelhos. O ar estava tão frio que respirar doía. Abraçou a barriga, a tentar proteger o bebê do gelo. Está bem, sussurrou fracamente. Tudo vai ficar bem. O seu corpo tremia com força. A sua pele ficou azulada. Olhou à volta da pequena divisão, à procura de algo que a pudesse ajudar. Uma pega, um trinco,
Um interruptor. Mas não havia nada. Rafael certificara-se disso. Os seus dedos tocaram numa pequena caixa de alimentos congelados. Partiu-a, desesperada por encontrar algo para travar a porta, mas as suas mãos estavam demasiado dormentes. A caixa caiu no chão. A luz interior piscou uma vez. Depois outra. Obrigou-se a arrastar-se até a porta. O seu corpo falhava, mas a sua mente recusava-se a render-se. Colou o ouvido ao metal, à espera de ouvir passos. Nada. Só silêncio e o zumbido da máquina. Sussurrou de novo, mais baixo desta vez. Alguém, ajude-me! A geada começou a subir pelas bordas do seu hobby. A cor desapareceu dos seus dedos. Apoiou a testa na porta e fechou os olhos. Por um instante, os seus pensamentos vaguearam. Viu a luz do sol a entrar pela janela do quarto do bebê. Ouviu o suave batimento cardíaco do seu filho que estava para nascer. Lembrou-se do riso. Lembrou-se do calor. E depois, lembrou-se da traição. Abriu os olhos, e neles havia algo feroz por trás do medo. Se sobrevivesse, o mundo saberia. Ele nunca mais se esconderia por trás da sua riqueza. Mas o frio era mais forte do que a sua vontade. A sua respiração tornou-se fraca. O seu coração abrandou. Sussurrou pela última vez. Aguenta, bebê, aguenta. Lá fora, um relâmpago cruzou o céu, iluminando a mansão com um clarão branco. A tempestade rugia mais forte do que a sua voz a apagar-se. E em algum lugar dentro desse silêncio gelado, Isabela Figueiredo afundou-se na quietude. Fungido a preto. A tempestade lá fora finalmente tinha começado a desvanecer-se. Mas dentro da mansão Figueiredo, tudo continuava imóvel. A eletricidade cintilou e depois estabilizou. O gerador arrancou com um zumbido baixo que abafou o som dos trovões distantes. A pequena luz vermelha do congelador piscava ritmicamente, constante como um batimento cardíaco. Lá dentro, Isabela Figueiredo mal respirava. O seu corpo tinha entorpecido, o frio tinha deixado de ser dor e tinha se tornado algo pior, algo vazio. As suas pálpebras tremiam, os seus lábios estavam azuis. Já não sentia as mãos. No mais profundo da sua barriga, o bebê mexeu-se fracamente. Esse movimento, frágil e distante, era a única coisa que a mantinha consciente. A sua mente vagueava entre flashes de memória. A voz de Rafael a chamá-la pelo nome no seu casamento. O som dos aplausos quando ele levantou a sua mão perante as câmaras. A promessa que lhe sussurrou ao ouvido naquela noite. Nunca mais terás de te preocupar com nada, Haveswell. E agora, no silêncio escuro do congelador, compreendeu que ele tinha cumprido essa promessa. Ela já não tinha de se preocupar. Ele tinha lhe tirado tudo, até o seu futuro. O zumbido do ventilador enchia os seus ouvidos. O seu corpo tremeu violentamente e depois o tremor parou. O seu coração abrandou. Sobre a tempestade, a vida continuava. Noutra parte da mansão, Rosa, a empregada de limpeza, entrou pela porta traseira, ajustando o casaco para se proteger do frio. Tinha ficado mais tempo do que o habitual naquela noite, a limpar os quartos de hóspedes para um evento que Rafael tinha agendado para a semana seguinte. O apagão tinha-a atrasado e agora só queria acabar e ir para casa. Notou um leve cheiro a cabo queimado na cozinha. Provavelmente um fusível tinha arrebentado durante a tempestade. Caminhou até o painel de controlo, lanterna na mão. As suas botas rangiam sobre o chão de azulejo ao passar junto à despensa. Ouviu algo. Um som fraco, algo que não encaixava. Parou e ouviu. Nada. Depois, voltou a ouvi-lo. Um bater surdo, rítmico. Rosa franziu a testa. Olá, senhor Figueiredo? Ninguém respondeu.
Seguiu o som, o feixe da sua lanterna a mover-se sobre as bancadas brilhantes e os eletrodomésticos reluzentes. O ruído ficou mais claro, um bater suave, como algo a bater no metal. Virou-se para o congelador industrial ao fundo da cozinha. A luz sobre a porta piscava. O seu peito apertou. Caminhou mais perto. O som voltou, mais fraco agora. 3 batidas surdas. Depois silêncio. "Está alguém aí?" perguntou com voz trêmula. Quando apoiou o ouvido na porta, ouviu-o. Uma respiração irregular, um sussurro. "Ajuda, por favor." O coração de Rosa encolheu. Agarrou o puxador e puxou. Não se moveu. Puxou outra vez, pondo todo o seu peso. Nada. Procurou uma alavanca de emergência, mas não havia nenhuma. "Oh, meu Deus!" murmurou. Bateu na porta. "Aguente! Estou aqui!" Ela correu para a bancada, pegou numa colher grande e meteu-a na dobradiça, a tentar forçar o trinco. As suas mãos tremiam, mas não parou. "Por favor, Deus, faz com que funcione." A dobradiça cedeu o suficiente para deixar escapar um assobio de ar. O vapor frio derramou-se pela divisão. Rosa tossiu, com os olhos lacrimejantes. Puxou com mais força, usando toda a sua força. O metal estalou. Finalmente a porta abriu-se com estrondo. A luz da sua lanterna iluminou o corpo de Isabela. Estava caída no chão, a pele pálida, o cabelo endurecido pela geada. Os seus lábios mal se mexiam. Rosa caiu de joelhos. "Santo céu! Senhora Figueiredo, consegue ouvir-me?" As pálpebras de Isabela agitaram-se. "O bebê!" sussurrou. Rosa pegou-lhe no pulso. O pulso era fraco, mas estava lá. Olhou à volta, desesperada. "Aguente, só aguente!" Pegou num cobertor de uma prateleira próxima e envolveu-a nos ombros. Depois, tirou o seu telemóvel, as mãos a tremer enquanto marcava o 190, ou o número de emergência brasileiro, para contexto. "Fala, Rosa Almeida", disse entre arfares. "Trabalho na residência Figueiredo. Enviem uma ambulância. Uma mulher ficou presa no congelador. Está grávida. Não respira bem." A voz do operador foi calma. "A ajuda está a caminho. Mantenha-a aquecida. Não a mexa demasiado." Rosa olhou para Isabela. "Ouve isso? Já vem." Os olhos de Isabela abriram-se por um segundo. Os seus lábios mexeram-se. "Rafael", sussurrou. Rosa inclinou-se mais perto. "O que se passa com ele?" Os olhos de Isabela reviraram. Não respondeu. Minutos depois, o som das sirenes rompeu a noite. Luzes vermelhas e azuis cintilaram pelas janelas. Os paramédicos entraram a correr pela porta principal com o seu equipamento. "Está em hipotermia", disse um enquanto verificava os seus sinais vitais. "O pulso é fraco, mas presente." "Rápido! Mexam-se!" Envolveram-na em cobertores térmicos e colocaram-na sobre a maca. Rosa ficou perto, com lágrimas a correrem pelo seu rosto. Ela esteve lá a noite toda. "Não sei quanto tempo, Figueiredo." O paramédico acenou. "Salvou-lhe a vida." Enquanto tiravam Isabela, um oficial aproximou-se de Rosa. "Sabe quem a trancou lá?" Rosa hesitou. Os seus olhos dirigiram-se para a grande escadaria, para os quartos lá em cima. "O marido", disse em voz baixa. "O senhor Rafael." O oficial franziu a testa. "Não está aqui?" Ela negou com a cabeça. "Não, saiu antes da tempestade." Lá fora, a chuva tinha diminuído para uma garoa. Os paramédicos subiram Isabela para a ambulância. Rosa subiu também, segurando-lhe a mão. Dentro do veículo, o calor do aquecedor rembaciou as janelas. A respiração de Isabela começou a estabilizar-se, fraca, mas constante.
O paramédico ajustou a sua máscara de oxigênio. Está a lutar, disse em voz baixa. Quer viver. Rosa apertou-lhe a mão. Ouve isso, querida. Luta. Tu e esse pequeno bebê. Pela primeira vez, Isabela abriu os olhos completamente. O seu olhar era difuso, perdido entre as luzes e os rostos esborratados. Os seus lábios moveram-se sob a máscara. Obrigada, sussurrou. Rosa sorriu entre lágrimas. Não me agradeças ainda, só fica comigo. E a ambulância avançou pelas ruas molhadas, as sirenes a cortarem o silêncio da madrugada. Lá dentro, os monitores apitavam ritmicamente, seguindo o compasso do coração de Isabela. No hospital, as enfermeiras correram para a receber na entrada. Os médicos deram ordens rápidas enquanto a levavam para dentro. Hipotermia severa. Gravidez no 3º trimestre. Temperatura corporal 30 graus. Administrem líquidos mornos, oxigênio quente e monitorização fetal. Rosa ficou no corredor, a olhar através do vidro enquanto a equipa trabalhava. Uma enfermeira tocou-lhe no ombro com suavidade. Fez um bom trabalho, senhora. Ela tem sorte de você estar lá. Rosa acenou. Ela ainda não se sente sortuda, mas talvez um dia o faça. Minutos depois, dentro da divisão, os monitores começaram a emitir bips constantes. O batimento cardíaco do bebê encheu o ar, forte e claro. O médico sorriu. Está estável. Os dois estão. Rosa levou uma mão ao peito e sussurrou uma oração de agradecimento. Naquele momento, enquanto o sol começava a nascer sobre a cidade, o pesadelo que quase terminou em silêncio encontrou o seu primeiro sopro de esperança. Isabela Figueiredo tinha sobrevivido. Por pouco. Mas tinha sobrevivido. O primeiro que Isabela ouviu ao acordar foi o som de um bip. Lento, constante, mecânico. O teto branco do hospital sobre ela era desconhecido. O seu corpo sentia-se pesado, envolto numa tepidez que não reconhecia. Por um momento pensou que ainda estava a sonhar. Depois virou a cabeça e viu o monitor ao lado da sua cama. 2 ecrãs. Um para o seu coração, outro para o bebê. O seu peito apertou. O batimento cardíaco do bebê era forte. Exalou, deixando que uma lágrima deslizasse pela sua bochecha. Estava viva. Ambos estavam. A porta abriu-se suavemente. Uma enfermeira entrou com um sorriso amável. Bom dia, senhora Figueiredo. Está no Hospital Santa Clara. Está aqui há 2 dias. A garganta de Isabela estava seca. O bebê? Saudável, disse a enfermeira. Ambos estão estáveis agora. Isabela sentiu-se fraca, sentindo como o alívio a envolvia como uma onda. Depois lembrou-se do congelador, a porta, a voz de Rafael. O pânico subiu tão rápido pelo seu peito que lhe doeu a respirar. A enfermeira notou. Está segura aqui, disse em voz suave. Há um agente da polícia fora do seu quarto. Ninguém lhe pode fazer mal agora. As palavras deviam ter-lhe trazido consolo, mas só lhe lembraram o que havia perdido: a sua casa, a sua confiança, o seu casamento. Mais tarde, naquela manhã, a porta abriu-se novamente. Um homem de fato cinzento entrou segurando um bloco de notas. O seu distintivo brilhava sob a luz fluorescente. Detetive Paulo Oliveira, disse com calma. Só preciso de lhe fazer algumas perguntas, senhora Figueiredo. A voz de Isabela era baixa. Ele tentou matar-me. O detetive acenou. É o que os primeiros relatórios indicam, mas para o acusar, precisaremos de provas. Lembra-se do que aconteceu antes de perder a consciência? Ela fechou os olhos. As recordações chegavam em fragmentos. O som da tempestade, a pressão da mão dele no seu pulso, o ar gelado a encher-lhe os pulmões. Sim, sussurrou. Lembro-me de tudo. O detetive tirou notas.
Ele disse alguma coisa antes de a trancar? Isabela hesitou, a voz tremia. Disse que eu era um erro. A mandíbula do detetive apertou. Sabe onde ele está agora? Ela negou com a cabeça. Não, ele observou-a por um momento. Nós vamos encontrá-lo, mas deve saber que homens como o seu marido têm advogados poderosos. A melhor maneira de o enfrentar é com provas. Tem algo que nos possa ajudar? Isabela hesitou novamente. Depois acenou. Gravei algo na noite em que o descobri. É um bom começo, disse ele. Quando recuperar, vamos rever juntos. Depois de ele sair, Isabela ficou a olhar para a janela. Lá fora, a neve caía devagar, em silêncio. Sentia-se dormente e desperta ao mesmo tempo, como se o seu corpo e a sua mente vivessem em mundos diferentes. Naquela tarde, enquanto o sol começava a pôr-se, a porta voltou a abrir-se. Uma voz familiar falou: Não posso acreditar que és mesmo tu. Isabela virou a cabeça. De pé estava Marcos Ruiz, o seu antigo produtor e uma das poucas pessoas em quem havia confiado antes de Rafael a isolar de todos. Os seus olhos encheram-se de emoção ao aproximar-se. Ouvi o que aconteceu. Rosa encontrou-me. Contou-me tudo. Isabela tentou sorrir, mas os seus lábios tremeram. Não devias estar aqui, Marcos. Rafael é quem devia ter medo, disse com firmeza. Quase morreste por culpa dele. As lágrimas encheram os olhos de Isabela. Ele vai negar. Vai fazer com que todos acreditem que estou instável. Marcos arrastou uma cadeira e sentou-se ao lado da sua cama. Então não lhe daremos essa oportunidade. Ela olhou para ele confusa. O que queres dizer? Eu tenho trabalhado no Canal 9 desde que saíste. Ainda tenho amigos lá. Produtores, apresentadores, editores, pessoas que odeiam o que homens como Rafael fazem à porta fechada. Podemos contar a tua história, Isabela. Podemos mostrar a verdade. O seu coração acelerou. Queres que eu vá para a televisão? Depois de tudo isto? Não é uma entrevista qualquer, disse ele. Em direto, para que ele não a possa manipular, para que ninguém a enterre. A ideia deu-lhe mais medo do que o frio do congelador. A sua voz tornou-se fraca. Se eu fizer isso, ele virá atrás de mim. Marcos inclinou-se na direção dela. Ele já o fez. E tu sobreviveste. Isso é algo que ele nunca vai entender. Tens a verdade, Isabela. Usa-a. Ela desviou o olhar a observar a neve lá fora. Pensar em enfrentar Rafael revirava-lhe o estômago, mas pensar em calar-se era pior. Na manhã seguinte, um médico entrou com novos formulários para ela assinar. Eram documentos médicos, planos de recuperação. Quando saiu, a enfermeira deixou um pequeno envelope na mesa de cabeceira. Lá dentro havia um cartão. Rede Legal de Vítimas, Divisão de Violência Doméstica. Observou-o durante muito tempo. O logótipo era simples, uma tocha a iluminar a escuridão. Pegou no seu telemóvel. As suas mãos tremiam enquanto marcava o número. Bom dia, Rede Legal de Vítimas, respondeu uma mulher. O meu nome é Isabela Figueiredo, disse em voz baixa. Preciso de saber como me proteger. A voz da mulher era serena e firme. Ligou para o sítio certo. Podemos ajudá-la a solicitar uma ordem de restrição de imediato. Também nos certificaremos de que o seu relatório médico e a declaração policial se mantêm confidenciais. Isabela sentiu que algo mudava dentro dela. Pela primeira vez, alguém estava do seu lado. Mais tarde, naquele dia, o detetive Oliveira regressou com documentos para ela assinar. É oficial, disse. Tem uma ordem de proteção. Ele não pode aproximar-se. Ela acenou, ainda a processar tudo. Isso não o vai parar, sussurrou. Não, respondeu ele. Mas dá-nos uma base para agir. E quando o encontrarmos, será mais forte. Quando saíram,
Isabela olhou para a sua barriga. O bebê mexeu-se novamente. Sorriu fracamente. Salvaste-me, sussurrou. Naquela noite não conseguiu dormir. Sentou-se junto à janela, a observar como a neve se convertia em chuva. As luzes da cidade esbatiam-se por trás do vidro. A enfermeira levou-lhe chá, mas ela quase não lhe tocou. A sua mente já estava a avançar. Se quisesse sobreviver, não podia esconder-se. Tinha de lutar. Devia expô-lo, não só por ela, mas por cada mulher silenciada por homens como Rafael Figueiredo. Na manhã seguinte ligou a Marcos novamente. Se vamos fazer isto, disse, temos de o fazer bem. Ele sorriu do outro lado do celófel. Eu sabia que dirias isso. Vou reunir as gravações e os contactos. Tu descansa. Depois planeamos o momento. Quando desligou, fechou os olhos e respirou fundo. O medo ainda estava lá, mas por baixo havia algo mais forte: determinação. A neve tinha derretido fora do Hospital Santa Clara, mas dentro do quarto de Isabela o ar continuava pesado. Tinham passado semanas desde que abriu os olhos naquela sala estéril, e, no entanto, todas as manhãs acordava com o mesmo pensamento. Ele tentou matar-me. Cada amanhecer trazia uma nova dor. O seu corpo curava mais rápido do que a sua mente. Os hematomas desapareciam. A sua força regressava, mas a recordação do congelador nunca ia embora. Voltava em flashes. O som do trinco. O frio a atravessar-lhe a pele. O silêncio que se sentia como a morte. Recusou-se a permitir que essa recordação a definisse. Recusou-se a continuar a ser uma vítima. Os médicos diziam que precisava de descanso. Ela respondia que precisava de um propósito. Uma manhã tranquila, sentou-se junto à janela com um caderno no colo. A sua mão tremia ligeiramente enquanto começava a escrever. Cada página se enchia de nomes, datas e provas, transações bancárias, e-mails. As fotografias que havia encontrado na gaveta de Rafael. Estava a reconstruir o seu caso peça por peça. Do outro lado do quarto, o televisor soava suavemente. Um programa de entrevistas, risos, aplausos. Depois, apareceu um rosto familiar no ecrã. Vanessa Cole. A amante de Rafael. A sua voz era suave e segura enquanto apresentava o seu convidado. O peito de Isabela apertou. Aumentou o volume. Vanessa sorriu para a câmara. E esta noite temos a honra de receber o incrível Rafael Figueiredo, um homem cujo sucesso continua a inspirar empresários em todo o país. Isabela ficou imóvel. O rosto de Rafael apareceu ao lado do dela. Parecia tão perfeito como sempre. Polido, encantador, intocável. Não havia nem rastro de culpa. Ele sorriu para a câmara. É bom estar de volta. A vida está cheia de desafios, mas o que te define é como te levantas. As suas mãos fecharam-se com força. Levantar-se? Estava ali, a fingir que nada tinha acontecido, a fingir que ela não existia. Vanessa inclinou-se na direção dele. As pessoas estão curiosas sobre o desaparecimento da sua esposa. Houve rumores de um acidente. Rafael riu suavemente. Ela tem tido problemas de saúde. Fiz tudo o que pude para a apoiar na sua recuperação. A mentira atravessou-a como cristal. O seu coração batia com força, a raiva a ferver sob a sua pele. Quando o segmento terminou, desligou o televisor e ficou em silêncio. A sua mão pousou na sua barriga. O bebê deu um pontapé. Sussurrou. Queres continuar a mentir? Então dar-lhe-emos uma verdade que ele não poderá esconder. Naquela tarde, Marcos visitou-a. Trazia café e uma pasta preta. Consegui o que pediste, disse. Ela abriu-a. Lá dentro havia capturas de artigos, relatórios financeiros e memorandos internos da Figueiredo Holdings. Todos apontavam para a mesma coisa: fraude. Rafael tinha estado a movimentar dinheiro através de empresas fantasma,
enquanto construía a sua imagem pública de filantropo. Isabela estudou as páginas com atenção. Ele é intocável porque construiu um muro de mentiras, disse. Então vamos derrubá-lo, respondeu Marcos, tijolo por tijolo. Ele mostrou-lhe uma pendrive. Aqui está o material não editado do evento de caridade do ano passado. A noite em que Vanessa e Rafael foram vistos juntos pela primeira vez, há algo no fundo que vais querer ver. Marcos ligou o dispositivo ao seu computador. O vídeo mostrou um mar de convidados a brilhar sob os lustres, Rafael e Vanessa a rirem perto do bar, a sussurrarem ao ouvido. Num canto do enquadramento, um homem segurava um telemóvel a apontar para eles, a gravar. Quem é aquele? Perguntou Isabela. Um estagiário, disse Marcos. Demitiu-se no dia seguinte, mas antes de sair enviou-me isto. A gravação fez um zoom. A voz de Rafael ouvia-se fraca, mas clara. Assim que ela assinar tudo, acabou. Seremos livres. Isabela conteve a respiração. Olhou para Marcos. Isso é uma prova. Ele acenou. E vamos usá-la. Durante os dias seguintes, Isabela trabalhou sem descanso. Cada documento que havia reunido tornou-se parte de um puzzle maior. Marcos ajudou-a a contactar advogados, investigadores e jornalistas de confiança. Juntos, construíram uma linha do tempo dos crimes de Rafael. À noite, quando o hospital estava em silêncio, Isabela sentava-se sob a luz tênue do seu quarto e ensaiava as suas palavras em frente ao espelho. A sua voz era suave no início, hesitante, mas com cada repetição tornava-se mais firme. Esta não é apenas a minha história, praticava. É a história de cada mulher silenciada pelo poder e pelo medo. A enfermeira que costumava visitá-la observou-a uma tarde da porta. Está a preparar-se para algo grande, disse. Isabela sorriu levemente. Estou a preparar-me para ser livre. Quando os médicos finalmente lhe deram alta, saiu do hospital com a pasta apertada contra o peito. Marcos levou-a para um pequeno apartamento na cidade. Não era muito, apenas 2 quartos e uma vista para o horizonte. Mas era seu, sem guardas, sem portas fechadas, sem paredes que não pudesse controlar. Naquela noite, desempacotou as suas coisas devagar. Roupa, livros para o bebê, a ecografia, colocou o relicário de prata na mesa de cabeceira. Lá dentro estava a foto da filha que havia sobrevivido com ela. Depois abriu seu computador. No ecrã havia um e-mail de Marcos. Falei com o produtor do O Show da Manhã. Estão dispostos a dar-te um segmento completo. Transmissão em direto, a nível nacional. Isabela olhou para a mensagem durante muito tempo. A ideia a aterrorizava. Milhões haveriam. Rafael haveria, mas era a única forma de garantir que a verdade não pudesse ser enterrada. Escreveu a sua resposta. Diz-lhes que sim. Na manhã seguinte, reuniu-se com uma assessora legal da rede de vítimas. A mulher, Linda Carvalho, ouviu com atenção enquanto Isabela lhe contava tudo. Linda acenou. Se vai torná-lo público, deve proteger-se legalmente. Vamos apresentar queixas civis e congelar as suas contas. Isso dar-lhe-á vantagem. Isabela sorriu com suavidade. Ele usou o dinheiro como arma. Vejamos como se sente quando o usarmos contra ele. Naquela tarde, ficou junto à janela do seu apartamento, a olhar para as luzes da cidade. O medo que antes a dominava agora parecia distante. O que a enchia era concentração. Pegou no telemóvel e ligou a Marcos outra vez. Quando é que entramos no ar? Perguntou. Na próxima segunda-feira, respondeu ele, em horário nobre. Terá 5 minutos antes de abrirmos as linhas para chamadas. Ela acenou. 5 minutos são suficientes. Depois de desligar, fechou os olhos e respirou fundo. O medo ainda estava lá,
mas por baixo havia algo mais forte. Determinação. O dia chegou com aquela quietude que só aparece antes de uma tempestade. O céu sobre Rio de Janeiro era de um cinzento prateado baço e a cidade movia-se mais devagar do que o habitual. Dentro do estúdio do programa O Show da Manhã, os técnicos ajustavam as câmaras, os engenheiros de som testavam os microfones e os produtores sussurravam pelos auscultadores. Parecia uma emissão matinal qualquer, mas a energia no ar era diferente. Isabela Figueiredo estava atrás da cortina, com o coração a bater com força no peito. Vestia um fato branco simples, elegante, mas firme, a cor do renascimento. O seu cabelo estava apanhado com cuidado e mantinha as mãos entrelaçadas para que não tremessem. As luzes do estúdio faziam com que o palco brilhasse mais do que o sol. Marcos estava ao seu lado com uma pasta na mão. A sua voz era baixa e calma. Estamos prontos. Tens a certeza de que queres fazê-lo em direto? Isabela acenou. Se eu o gravar antes, ele encontrará maneira de o esconder. Desta vez ele verá enquanto acontece. Marcos sorriu levemente. Então vamos fazer história. Do outro lado da cortina, Vanessa Cole ajustava o seu microfone na mesa de notícias. Não tinha ideia de quem era realmente a sua próxima convidada. Para ela, era apenas mais um segmento sobre mulheres e resiliência, uma história leve para o público da manhã. Olhou para o produtor. Como se chama a convidada outra vez? Isabela qualquer coisa. O produtor folheou as notas. Isabela Figueiredo. Vanessa ficou imóvel por um segundo, depois forçou um sorriso. Esse nome é-me familiar. O diretor de cena anunciou. Em direto em 5, 4, 3, 2. A luz vermelha sobre a câmara acendeu-se. Vanessa olhou para a câmara com o seu sorriso perfeito. Bom dia, Brasil. Hoje falaremos sobre a coragem, a sobrevivência e as segundas oportunidades. A nossa convidada especial é uma mulher cuja história inspirará todos os que estão a assistir. Por favor, deem as boas-vindas à senhora Isabela Figueiredo. A cortina abriu-se. O estúdio ficou em silêncio. Os aplausos que normalmente seguiam as apresentações não chegaram. Todos olhavam enquanto Isabela caminhava na direção da luz. O sorriso de Vanessa hesitou. A cor desapareceu do seu rosto. Isabela chegou ao centro do palco e sentou-se em frente a ela. Os seus movimentos eram calmos, deliberados e elegantes. Ajustou o microfone e olhou diretamente nos olhos de Vanessa. Obrigada por me convidar, disse com suavidade. Vanessa pigarreou. Claro. É um prazer ter-te aqui. As câmaras aproximaram-se. Em todo o país, os espectadores inclinaram-se na direção dos seus ecrãs. Vanessa tentou recuperar a compostura. Então, Isabela, entendo que passaste por uma grande experiência. Queres contar-nos o que aconteceu? Isabela sorriu com calma. Sim, mas acho que vou deixar o mundo ver por si mesmo. Virou-se para a câmara. Os seus olhos estavam serenos, mas havia poder por trás deles. Bom dia, Rafael, disse com clareza. Lembraste-te do congelador. O estúdio ficou completamente imóvel. A equipa paralisou. A mandíbula de Vanessa apertou. Marcos, de pé atrás da câmara, fez um pequeno sinal ao controlo. Um técnico carregou numa tecla. O enorme ecrã atrás das duas mulheres ganhou vida. No início mostrou estática. Depois a imagem focou-se. Um vídeo de uma câmara de segurança doméstica. A cozinha da mansão Figueiredo. A data e hora no canto. Rafael Figueiredo apareceu no ecrã, de pé junto ao congelador, a gritar. A sua voz ressoou pelos altifalantes do estúdio. Arruinaste tudo! Depois ouviu-se o som da porta a fechar-se. A câmara captou o reflexo de Isabela por um segundo enquanto caía lá dentro. O grito dela seguiu-se. Um murmúrio de surpresa percorreu o estúdio.
Vanessa empalideceu, as mãos a tremerem por baixo da mesa. "Apaguem isso", sussurrou, mas ninguém se mexeu. O público em casa não conseguia desviar o olhar. Isabela manteve o olhar fixo na câmara, a sua voz firme. "Este vídeo foi tirado do sistema de segurança da nossa casa. O meu marido, Rafael Figueiredo, trancou-me naquele congelador, deixou-me lá para morrer." Vanessa tentou falar. Isso não pode ser. Deve haver uma explicação." Isabela virou-se para ela, a sua expressão calma, mas aguda. "Tu eras a explicação. Ajudaste-o a mentir. Sorriste ao lado dele, enquanto ele construía um império baseado no engano." Os lábios de Vanessa tremeram. "Eu não sabia." Isabela inclinou ligeiramente a cabeça. "Não sabias?" Atrás dela, o ecrã mostrou mais material, documentos, e-mails, fotografias, Rafael e Vanessa em cenas privadas, a rirem, a beijarem-se. Depois, a última peça, uma gravação da voz de Rafael. "Assim que ela assinar as suas ações, seremos livres." O som encheu cada canto do estúdio. Isabela olhou diretamente para a câmara. Durante meses, o mundo viu a história de um casal perfeito. Mas a perfeição era uma jaula. E agora, essa jaula está partida. A sala de controlo estava em silêncio, só se ouvia o zumbido das luzes. O produtor sussurrava freneticamente pelo auscultador de Vanessa. "Cortem para os anúncios." Mas o diretor na cabine negou com a cabeça. "Ainda não." Isabela inclinou-se na direção do microfone. "Não estou aqui para destruir ninguém. Estou aqui para dizer a verdade. E a verdade é que a riqueza nunca deve proteger um homem da justiça." O público do estúdio começou a aplaudir, devagar no início, depois com mais força. Vanessa permaneceu imóvel, incapaz de reagir. A transmissão espalhou-se pela internet instantaneamente. Os clipes inundaram as redes sociais. Em minutos, Isabela Figueiredo era tendência mundial. As linhas da estação de televisão saturaram-se com chamadas e mensagens. No seu apartamento de cobertura do outro lado da cidade, Rafael Figueiredo olhava para a emissão com incredulidade. A sua mão tremia ao aumentar o volume. A imagem da sua esposa enchia o ecrã, viva e desafiadora. A voz de Isabela ressoou em cada sala de estar do Brasil. A cada mulher que foi obrigada a calar-se, a cada pessoa a quem foi dito que a sua dor deve ser um segredo. Isto é para vocês. Falem, sobrevivam, recuperem a vossa história. A câmara afastou-se. O público levantou-se. Os aplausos encheram o estúdio como um trovão. Vanessa continuava imóvel, com o microfone ligado. Virou-se lentamente na direção de Isabela, com lágrimas a formarem-se nos olhos. "O que acontece agora?" Isabela olhou para ela e respondeu com suavidade. "Agora, a verdade fala por si." O ecrã atrás dela desvaneceu-se para preto. O logótipo do canal apareceu, mas os aplausos continuaram muito depois de o segmento terminar. Na sala de controlo, o produtor olhou para Marcos. "Vão processar-nos." "Joseph?" Marcos sorriu. "Não. Vamos mudar tudo." A transmissão tinha terminado, mas o seu eco continuava a expandir-se como fogo. Em questão de minutos, o clipe da entrevista em direto de Isabela inundou todas as plataformas da internet. Twitter, Instagram e YouTube encheram-se com as suas palavras. "Lembraste-te do congelador?" Essas 3 palavras tornaram-se um movimento da noite para o dia. Todos os meios importantes repetiram as imagens. Os apresentadores debatiam-nas em direto. Os especialistas analisavam o seu tom e as pessoas em todo o mundo observavam como o império de Rafael Figueiredo começava a ruir. No início, ele negou tudo. No seu apartamento de cobertura de vidro, com vista para São Paulo, Rafael caminhava de um lado para o outro com o telemóvel colado ao ouvido. "Controlem-no!"
gritou para o seu publicista. Antecipem a história. Publiquem um comunicado. A mulher do outro lado hesitou. Senhor, há um problema. O vídeo parece real. A marca de tempo, a voz, tudo coincide. O público não acredita na negação. Então resolvam-no, respondeu com fúria. Esse é o vosso trabalho. Desligou e serviu-se de uma bebida. A mão tremia-lhe, entornando o uísque sobre o mármore. Pela primeira vez em anos, não reconheceu o reflexo que o olhava da janela. O rosto que antes encantava investidores, agora parecia vazio. O telemóvel tocou de novo. Desta vez, era o seu advogado. Rafael, a junta convocou uma reunião de emergência. Querem respostas. Deves preparar-te para uma suspensão. Suspensão? Riu com amargura. A empresa é minha. Já não, disse o advogado em voz baixa. Não depois disto. A chamada terminou. Rafael atirou o copo contra a parede. Partiu-se. O som ressoou por todo o apartamento vazio. Entretanto, lá fora, o mundo mudava. Manifestantes reuniam-se em frente à Figueiredo Holdings. As mulheres seguravam cartazes que diziam Justiça para Isabela e ninguém está acima da lei. Os repórteres cercavam o edifício, microfones erguidos, câmaras a piscarem. Senhor Figueiredo! Gritou um quando ele saiu do carro. Trancou a sua esposa num congelador? Rafael ignorou-os, abrindo caminho por entre a multidão. Mas o ruído seguiu-o para dentro. Os seus empregados murmuravam ao vê-lo passar. As reuniões paravam. Os telefones ficavam em silêncio. Quando entrou na sala da junta, o ar estava denso de tensão. 12 membros da direção estavam sentados em fila, com o rosto sério. Na cabeceira estava Roberto Lopes, um homem que outrora o tinha chamado de seu protegido. Rafael, começou Roberto com cautela. A reputação da empresa está a colapsar. Os investidores estão em pânico. Perdemos 40% do valor das ações em 24 horas. É temporário, disse Rafael, a tentar parecer seguro. Emitiremos um comunicado. Controlo de danos. Os média exageram. Em resposta, Roberto deslizou uma pasta sobre a mesa. Lá dentro havia capturas de ecrã da entrevista de Isabela, registros financeiros e documentos legais. Não é exagero, é evidência. A Comissão de Valores Mobiliários acaba de abrir uma investigação sobre as tuas contas. E a polícia tem um mandado para te interrogar. O estômago de Rafael afundou. Não me podem fazer isto, a voz de Roberto endureceu. Fizeste-o a ti mesmo. Pela primeira vez, a sala pareceu mais pequena do que o congelador. O controlo de Rafael tinha desaparecido. A junta votou por unanimidade suspendê-lo como diretor executivo, com efeito imediato. Ao cair da tarde, a notícia apareceu em todos os canais. A manchete dizia: o bilionário Rafael Figueiredo suspenso após escândalo de abuso. Os repórteres postaram-se em frente ao seu edifício, a transmitir em direto cada segundo. Nas redes, as pessoas desmembravam as suas velhas entrevistas, analisando o seu sorriso falso e a forma como falava dos valores familiares. Numa noite, passou de um visionário admirado a uma desgraça nacional. Vanessa Cole, a mulher que outrora se sentou ao seu lado na televisão, foi a seguinte. O seu próprio canal exigiu explicações. Durante uma emissão em direto, desatou a chorar. Eu não sabia, disse. Ele também me mentiu, mas ninguém lhe acreditou. Voltaram a circular as suas antigas entrevistas com Rafael. Cada riso, cada olhar flerte agora parecia cumplicidade. A internet já tinha ditado o seu veredito. Na cidade, Isabela observava tudo do seu apartamento. Estava sentada no sofá, segurando a sua filha recém-nascida nos braços. A respiração suave do bebê acalmava o seu coração. Marcos estava ao seu lado, com o computador aberto.
Ele está a perder tudo, disse. As ações, os patrocínios, a reputação, acabou. Isabela acenou devagar. Ainda não. Não até que ele enfrente a justiça. O toque à porta de Rafael chegou pouco depois da meia-noite. Abriu-a e encontrou 2 detetives. Rafael Figueiredo? Ele ajeitou o casaco com um sorriso forçado. O que é isto? Está preso por tentativa de homicídio e fraude, disse um dos oficiais, lendo-lhe os seus direitos. O sorriso de Rafael desvaneceu-se. Não me podem prender. Eu sou... O detetive interrompeu. Era bilionário, agora é suspeito. Os vizinhos olharam das janelas, enquanto o outrora intocável Rafael Figueiredo era escoltado algemado. Os flashes das câmaras iluminaram a noite. Pela manhã, as imagens estavam em todo o lado. O mesmo homem que havia construído a sua vida sobre o poder e a aparência olhava em silêncio para os repórteres enquanto lhe gritavam perguntas. Como se sente ao perder tudo? A entrevista da sua esposa destruiu-o? Não respondeu. A arrogância que o tinha acompanhado nas conferências e juntas tinha desaparecido. Só restava um homem despojado pelas suas próprias mentiras. Na esquadra da polícia, o detetive Oliveira esperava-o com uma pasta de provas. Quando Rafael entrou na sala de interrogatório, o detetive colocou-a sobre a mesa e disse: "Devias ter ficado longe do congelador." Rafael olhou para ele com ódio. "Acha que ela vai ganhar? Ela não é nada sem mim." Oliveira abriu a pasta e tirou uma fotografia de Isabela com a sua filha. Parece que ela está a ir muito bem. Horas depois, Rafael estava sozinho na sua cela. O eco da porta metálica ao fechar-se foi o som de tudo o que havia perdido. Lá fora, o movimento que Isabela tinha iniciado continuava a crescer. As mulheres partilhavam as suas próprias histórias sob o hashtag Data de Lembre do Freezer. Os noticiários chamavam-lhe a mulher que derrotou o poder. Os programas noturnos repetiam a sua entrevista. O fragmento onde dizia "A riqueza nunca deve proteger um homem da justiça" tornou-se um dos vídeos mais partilhados do ano. Nesse mesmo momento, dentro da fria e vazia cela, Rafael compreendeu finalmente o que significava o verdadeiro silêncio. Não era paz. Era consequência. O julgamento chegou e passou, mas a história de Isabela Figueiredo nunca se desvaneceu. A sala do tribunal enchia-se todos os dias. Os jornalistas cobriam os corredores. A nação inteira observava como as provas se revelavam peça por peça. Quando o veredito foi lido, ninguém respirou. Rafael Figueiredo foi declarado culpado de tentativa de homicídio, fraude e obstrução da justiça. As palavras do juiz ressoaram na sala silenciosa. O poder não é imunidade. A riqueza não tem valor quando é construída sobre a crueldade. O rosto de Rafael permaneceu impassível enquanto os oficiais o levavam. Lá fora, uma multidão esperava. Alguns seguravam cartazes que diziam "Justiça para Isabela". Outros simplesmente aplaudiam. Isabela observava a transmissão da sua pequena sala, com o seu bebê a dormir nos braços. A luz do televisor piscava sobre o seu rosto. Não houve gritos de alegria nem celebração, apenas um alívio tranquilo. Desse tipo que chega quando uma tempestade finalmente termina. Passaram os meses. A cidade começou a pronunciar o seu nome com respeito em vez de compaixão. Os artigos chamavam-lhe a mulher que falou pelas silenciadas. As universidades convidavam-na a falar sobre força, verdade e sobrevivência. Cada vez que subia ao palco, os aplausos sentiam-se menos como fama e mais como reconhecimento. Mas Isabela não procurava atenção. Procurava propósito. O dia em que inaugurou a Fundação Aurora para Mulheres e Crianças foi claro e luminoso. Os repórteres
reuniram-se em frente ao edifício renovado na Avenida Atlântica, no Rio. As bandeiras ondulavam com a brisa da primavera, o logótipo a brilhar em dourado. Era uma chama rodeada por mãos abertas. Ela encontrava-se no pódio com um vestido azul claro, a pequena mão da sua filha a descansar na sua. Por trás estavam as pessoas que a tinham salvado: Rosa, Marcos, o detetive Oliveira e Linda da rede de vítimas. Não eram apenas colegas, eram família. Marcos ajustou o microfone. Senhoras e senhores, por favor, recebam alguém que nos demonstrou que mesmo nos lugares mais frios, o espírito humano pode continuar a brilhar. Isabela Figueiredo. O público aplaudiu. As câmaras piscaram. Isabela deu um passo em frente. Por um momento, olhou para o horizonte antes de começar a falar. Houve um tempo, começou com suavidade, em que eu acreditei que o silêncio era segurança. Pensei que se ficasse calada, a dor acabaria. Mas o silêncio é uma jaula. Não te protege. Prende-te. O público ouvia, quieto e atento. Sobrevivi a algo que ninguém devia viver. Trancaram-me num lugar feito para me destruir. Mas lá encontrei algo. Não ódio, não vingança. Encontrei a vontade de viver. A sua voz fortaleceu-se. Estou aqui graças às pessoas que ouviram, que acreditaram, que agiram. E por isso quero que este lugar seja uma prova de que a ajuda existe, de que não está sozinha. Atrás dela, as portas do edifício abriram-se, revelando um vestíbulo quente e luminoso. Na parede pendurava uma frase simples: a verdade é a coisa mais quente que podes oferecer ao mundo. Os aplausos encheram o ar. Rosa secou as lágrimas. O detetive Oliveira acenou com orgulho. Mais tarde, quando a multidão se dispersou, Marcos aproximou-se com um sorriso. Conseguiste, Isabela. Ele foi-se, e tu construíste algo maior do que os dois. Isabela olhou para a sua filha, que ria enquanto estendia a mão na direção da luz do sol que entrava pela janela. Não, disse com suavidade. Conseguimos. Naquela noite, depois de todos saírem, o edifício ficou em silêncio. Isabela caminhou pelos corredores vazios, os seus passos suaves sobre o chão polido. Parou em frente a uma fotografia emoldurada na parede. Era a primeira imagem pública da fundação. Ela segurando a sua filha durante a cerimônia de inauguração. Sorriu levemente. Pela primeira vez em anos, o reflexo no vidro não lhe pareceu o de uma estranha. Pareceu-lhe casa. Apagou as luzes e saiu. A cidade brilhava à sua volta, viva e desperta. Olhou para o céu, onde a lua pendurava cheia e tranquila. Na esquina da rua, Rosa esperava-a no carro. Voltamos para casa, chefa? Perguntou em tom brincalhão. Isabela riu suavemente. Para casa? Sim. Enquanto conduziam pela cidade, Isabela olhava para as pessoas a caminhar nos passeios, para os casais de mãos dadas, para as crianças a correrem entre os charcos. A vida continuava, e ela, finalmente, voltava a fazer parte dela. O carro parou num semáforo vermelho. Ao longe, um cartaz mostrava o lema da sua fundação. Fale. Sobreviva. Renove-se. Ela sorriu. É estranho, disse em voz baixa. O frio quase me matou, mas também me despertou. Rosa olhou para ela de soslaio. Você transformou o frio em fogo, Isabela. Isso não é para qualquer um. Isabela voltou a olhar pela janela, o seu reflexo a misturar-se com as luzes da cidade. Talvez, ou talvez o fogo sempre estivesse lá, só precisava de me lembrar dele. Quando chegaram ao seu apartamento, o bebê mexeu-se nos seus braços. Isabela beijou a testa dela e sussurrou. Você nunca conhecerá o medo que eu conheci, eu prometo, Maria Clara.
Levou-a para dentro e deitou-a com cuidado no berço. A bebê sorriu em sonhos. Isabela apagou a luz e ficou ao lado da janela, a olhar para a cidade que outrora temera enfrentar. Tepa-se a jornada de Isabela, uma mulher de 28 anos que renasceu numa noite chuvosa em São Paulo, te tocou, é porque a força dela ressoa com a nossa própria capacidade de superação. Esta história não é apenas sobre a verdade, é sobre a coragem que surge quando o medo tenta congelar a nossa voz. A cada passo que damos, seja nas movimentadas ruas do Rio de Janeiro ou em qualquer canto do Brasil, nós escolhemos o caminho da liberdade e da justiça. Nós vimos Isabela transformar o seu medo em fogo, e essa é uma lição para todos nós. A sua história tem o poder de acender uma luz na escuridão de outra pessoa.